Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Meu nome é Luciana Miranda, eu sou angiologista e cirurgiã vascular do Centro de Diabetes e Endocrinologia da Bahia e gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de poder compartilhar esse tema tão importante, tão relevante e que tem tanto impacto, tanto socioeconômico quanto humano, na nossa sociedade. Gostaria de iniciar agradecendo o convite em falar num tema tão importante e com um impacto não só socioeconômico, quanto também um impacto humano de grande monta. E agradecer a coordenação do SEDEBA pela oportunidade. Vamos falar sobre o pé diabético e hoje com um enfoque na doença arterial periférica, né, como identificar e tratar essa condição na prática clínica. Falarei sobre a relevância desse tema, que é um tema que pode ser chamado, né, de uma pandemia, porque estima-se que 11,3% da população ela apresentará o diabetes até o ano de 2030. Além disso, o diabetes é a principal causa de amputação de membros, né? A cada 30 segundos no mundo, um membro é amputado. A condição do pé diabético, ela possibilita 15 a 40 vezes mais chances de uma amputação. E se a lesão for isquêmica ou infecciosa, essa taxa aumenta para 90 vezes. É importante definir, né, sobre o que estamos falando. O pé diabético ele é definido pela Organização Mundial de Saúde como uma situação de infecção, de ulceração ou destruição dos tecidos profundos dos pés, associado a anomalias neurológicas. E, aliado a isso, diversos graus de doença vascular periférica nos membros inferiores. O pé diabético ele é responsável por 70% de todas as amputações não traumáticas. E a doença arterial periférica, ela é um dos fatores, talvez um dos fatores de maior gravidade dessa condição. E por conta disso, o impacto é tão grande na definição de uma amputação no paciente diabético. A doença arterial periférica, ela confere a essa condição um fator de mau prognóstico. Por quê? Por conta da gravidade. Ela é multiorgânica, então atinge coração, cérebro, carótidas, né, tudo por conta dessa aterosclerose, né, que é um processo fisiopatológico que traz não só o diabético, como outras condições também. Diante disso, o acompanhamento multidisciplinar é muito importante, já que acomete vários órgãos e não só as artérias dos membros inferiores. Falando um pouco sobre epidemiologia, a prevalência global do pé diabético é de 6,3%, né? Com essa estimativa de até o ano de 2030 poder chegar a 11,3%. Acomete mais homens do que mulheres. Os diabéticos do tipo 2, eles também são mais acometidos do que os pacientes com diabetes mellitus tipo 1. Quanto mais idoso, né, quanto mais velho, mais prevalente. O maior tempo de doença, né, o maior tempo do diabetes mellitus também está associado ao pé diabético e à doença arterial periférica. E tem associação com outras condições, né, como hipertensão, retinopatia e tabagismo. Em relação à mortalidade e à morbidade, a doença arterial periférica, ela aumenta o risco do pé diabético de forma independente. Existe um risco de morte em 5 anos, e quando o paciente tem a úlcera, tem o pé diabético, isso se torna 2,5 vezes maior. Também 50% das amputações e das úlceras, elas poderiam ser evitadas se houvesse uma identificação e uma educação eficaz
do nosso dia a dia, do nosso sistema de saúde. Ter uma úlcera prévia já cicatrizada é talvez o maior preditor de um pé diabético. Né? Falando em relação à parte econômica, o custo anual do diabetes diagnosticado, né, no ano de 2007, ele foi de 327 bilhões de dólares. Falando sobre a fisiopatologia, as alterações, né, que acontecem no meio intracelular. A hiperglicemia intracelular, ela faz com que aconteça uma lesão endotelial. Essa lesão endotelial forma um espessamento que favorece mais a vasoconstricção do que a vasodilatação. E isso leva a mudar a relação entre o endotélio e as células do sangue, principalmente as plaquetas e os leucócitos. Com essa alteração de relação, se formam aqueles microtrombos e é formada a aterosclerose. Esse processo, ele culmina com uma obstrução das artérias e impede a passagem do fluxo, dificultando a cicatrização do pé diabético. Diversas classificações elas foram propostas para poder orientar a condução do tratamento e a evolução dessa ferida mesmo no dia a dia. As três mais importantes são a classificação de Wagner, a classificação da Universidade do Texas e a classificação de PEGS. Nós vamos falar brevemente sobre cada uma delas. A classificação de Wagner, ela tem sido, já foi muito usada, mas tem sido usada cada vez menos, porque ela tem uma limitação. Ela não contempla a isquemia e a neuropatia. Então, ela há uma graduação que vai de 0 a 5 e fala mais sobre a infecção e a profundidade dos tecidos. É um preditor de amputação, sim, mas tem essas limitações porque não considera nem a doença arterial e nem as infecções superficiais. A classificação da Universidade do Texas, ela é uma excelente classificação, né? E ao redor do mundo, você utilizar uma classificação ou outra é bem regional e bem local, já que não existe nenhum trabalho que se provou de forma absoluta que uma classificação é superior à outra. A diretriz do Canadá, a diretriz de Londres, utiliza a classificação da Universidade de Texas como parâmetro. Já países como Portugal utilizam mais a classificação PEGS. A classificação da Universidade de Texas, ela é um preditor de amputação mais descritivo, porque ela contempla também a descrição arterial. Hoje o pé de Wagner não contempla, mas tem a limitação por não considerar a neuropatia. A classificação PEDS, né, que avalia 5 fatores, que são eles: a profundidade da lesão, a extensão da lesão, o grau de perfusão, e com esses 5 elementos, né, profundidade, extensão, perfusão, infecção e sensibilidade, e dá uma estratificação maior, né? Normalmente os trabalhos de pesquisa, eles utilizam mais essa classificação PEGS por
ter mais componentes, né? Ter uma abrangência maior de classificação. Falando sobre o quadro clínico, é muito importante se reconhecer os elementos que contextualizaram aquela ferida. Então, através de uma anamnese detalhada, onde você pode investigar se o paciente foi tabagista, se tem doenças hematológicas, reumatológicas pregressas, se tem outros fatores que podem estar correlacionados com a doença arterial, como lesão em órgão-alvo do coração, doenças cardiológicas coronarianas, doenças cerebrais, AVC, doenças das carótidas, né, estenose carotídea. E, no exame físico, reconhecer sinais que possam te levar a essa associação do pé diabético com a doença arterial. Quais são esses sinais? A rarefação de pelos, as unhas mais enfraquecidas, você nota uma redução da massa muscular do membro normalmente mais acometido, e aí o paciente vai te dizer que ele tem uma claudicação, ele anda 10, 50 metros e ele sente aquela queimação na panturrilha. Você pode observar também a frialdade das extremidades, o enchimento capilar está reduzido, e por conta de tudo isso, esse paciente ele claudica. Na avaliação vascular, né, do pé diabético, né, durante o exame físico, a palpação dos pulsos tibiais posteriores e tibiais anteriores, né, que são os pulsos pediosos, é uma avaliação mínima vascular, até mesmo na unidade básica de saúde, né, e a gente tem que fazer isso aí. O pulso tibial posterior você palpa atrás do maléolo medial e o pedioso você palpa no dorso do pé mesmo. Aí estão algumas imagens para ilustração. Falando da ferida, das características da ferida, a, a úlcera vascular, nesse caso do pé diabético, uma doença arterial, é uma úlcera isquêmica. Ela é uma úlcera mais pálida, né, com bordos podendo ter mais tecido desvitalizado. É uma úlcera que você não vê aquela vitalidade de granulação, nem de perfusão, né, aquele avermelhado de uma úlcera venosa, por exemplo. Então, quando você visualiza uma úlcera mais pálida, né, você chama atenção. E aí, quando você vai palpar os pulsos, que você não identifica esses pulsos, então ali você já identificou uma doença arterial periférica, principalmente num paciente diabético. Nós temos uma classificação que está mais relacionada ao especialista, mas que é importante também passar aqui, porque ela direciona a conduta. Nós temos duas classificações mais usadas no nosso dia a dia, que é a classificação de Fontaine, que vai de 1 a 4, e a classificação de Rutherford, que vai de 0 a 6. As duas são muito semelhantes. É uma estratificação que vai desde o assintomático até a lesão trófica mesmo, né? Passando aí pela claudicação, pela dor de repouso, e isso vai influenciar no nosso tratamento. A isquemia, ela é uma condição de urgência médica. Você identificou uma úlcera com essas características de palidez, de isquemia, ela é uma urgência. Ela tem que ser tratada, porque aquilo ali ela vai se propagar. Quais são os sinais clássicos de um paciente que tem uma doença arterial que chama atenção, que te impõe urgência? A dor, a paralisia, a parestesia, palpou o pulso, não sentiu, tá um membro pálido, frio,
Pronto, ali tem um quadro que pode ser tanto agudo quanto um crônico agudizado, tá certo? Essas características afora a úlcera. Então, você suspeita de uma isquemia crítica quando você tem uma dor na perna em repouso, né, uma ferida que não cicatriza a despeito de curativos e de uma atenção com a higiene, com medicação, usou antibiótico, tratou a infecção, mas aquela ferida ela continua piorando, ou estabiliza e não tem melhora. E aí você vai atrás dos outros comemorativos, né? Da atrofia muscular, aquele rubor, né, característico da isquemia. Quando você faz a elevação do membro, aparece a palidez. A ausência de pelos também ela é algo bem clássico assim, da isquemia. As unhas mais espessadas ou quebradiças e a pele mais brilhante e descamativa, né? Então, todos esses comemorativos te levam a caracterizar uma doença arterial. Quais são os métodos diagnósticos para o pé diabético, né? Com um componente da doença arterial periférica? O método não invasivo mais comum, mais acessível, né, de simples execução, é o índice tornozelo-braço. Esse índice ele pode ser feito tanto em repouso quanto após o exercício. É feito com esfingonômetro, né, com tensiômetro, e um aparelhozinho de Doppler portátil, que a gente chama Doppler cego, que dá para você ouvir as ondas, né, o fluxo monofásico, bifásico, mas enfim. Você coloca o esfingonômetro no tornozelo, mede a pressão sistólica da artéria, pode ser tibia posterior, pode ser pediosa, e coloca também no braço e afere a pressão sistólica da artéria radial. E aí você faz esse índice, né? Uma fração do tornozelo sobre o braço. Esse valor, ele é normal quando é 1, né? Quando a pressão da perna é igual à pressão no braço. Se esse valor dá inferior a 0,9, você já tem algum grau de doença arterial. E aí tem a estratificação. Acima de 0,5 até 0,9 é uma doença leve a moderada. Quando esse valor está inferior a 0,5, nós estamos diante de uma doença arterial periférica grave. O paciente diabético ele tem uma peculiaridade em relação ao ITB, ao índice tornozelo-braço, porque como a calcificação mural diabética torna, muitas vezes, equivocado alguns valores do índice tornozelo-braço que encontram-se elevados. Então, se você faz um índice tornozelo-braço e encontra 1,2, 1,3, 1,4, aquilo ali foi devido à calcificação que existe nas artérias dos pacientes diabéticos, né? E que essa incompressibilidade arterial eleva o índice. Então, não é difícil encontrar índices tornozelos braços elevados em pacientes diabéticos por conta desse fenômeno. Quando é que você utiliza o índice tornozelo-braço? Diante de um paciente que não foi possível a palpação desses pulsos, né? Pacientes com sintomas da doença arterial obstrutiva periférica, se você vê aquela úlcera de difícil cicatrização, principalmente em pacientes de 70 anos ou mais, ou de 50 anos, e que são diabéticos, tabagistas, enfim, não palpou o pulso, tem uma úlcera que não cicatriza. Vamos medir esse índice tornozelo-braço para ver em que lugar ele se encontra, né, numericamente, para poder tomar o próximo passo. Então, os periféricos ausentes, né, e
o índice assim, abaixo de 0,5 é que chama a gente a atenção mesmo com uma condição mais grave. Quando se identifica um índice que tem uma característica leve a moderada, você já indica o Doppler arterial, né, que a gente chama o modo triplex, que avalia também a imagem, para poder identificar em que ponto há uma doença arterial ali, que ponto está obstruindo e está dificultando aquela cicatrização. E, a partir disso, vamos ver se é possível uma revascularização de membro, né, se é preciso uma arteriografia, se o caminho é um caminho cirúrgico ou um caminho endovascular. E, além disso, né, dessa avaliação arterial, você pode lançar mão de outros métodos, como a radiografia ou a ressonância magnética, para poder ajudar a ver os outros componentes, como ossos, o sistema, a parte infecciosa, principalmente nas drenagens de abscesso e na diferenciação entre uma drenagem de abscesso, um debridamento ou uma amputação maior. Então, esse conjunto de exames ajuda a gente a fazer essa definição. Um paciente com uma úlcera isquêmica e ausência de pulsos, por si só, já pode definir a indicação de um Doppler arterial. Achando-se uma obstrução, indica-se arteriografia. A arteriografia é um exame pouco invasivo, feito em hemodinâmica. É um exame que, na verdade, é uma luminografia, porque o contraste ocupa a luz do vaso. Então, não é possível, através de uma arteriografia, se avaliar a parede de uma artéria de forma completa, como o Doppler, por exemplo, faz. A arteriografia, ela é o exame inicial de uma angioplastia. Então, se você fez a arteriografia, foi identificado pontos passíveis de revascularização de membros, seja cirúrgico, seja endovascular, passamos para essa próxima etapa do tratamento. De forma concomitante a isso, e até num momento anterior a esse, o tratamento clínico ele tem que ser instituído de forma paralela, né? Então, quando você avalia uma ferida, identifica que tem um componente isquêmico, você tem que equalizar, harmonizar e compensar essa doença multissistêmica que é o diabetes. Então, tem que ter um controle lipídico, né? A dislipidemia é bem prevalente nesses pacientes. Tem que controlar a pressão arterial, porque uma pressão arterial elevada, ela predispõe a mais lesão endotelial e, por conta disso, uma dificuldade de cicatrização ainda maior. O controle glicêmico, que está relacionado com aquela fisiopatologia da hiperglicemia intracelular, que vai culminar com a aterosclerose no último momento da cadeia. E ajustar o estilo de vida, né? Os hábitos de vida, a boa alimentação, a alimentação adequada e a atividade física. O tabagismo sempre é um vilão da doença arterial e a cessação do tabagismo é algo definidor, né? É muito complicado você prosseguir um tratamento e manter o paciente sem parar o tabagismo. Medicações direcionadas à parte arterial também são utilizadas. O cilostazol ele é utilizado principalmente nas claudicações, com terapias de mais duradoura, né, de meses, quando o paciente ainda não tem a dor de repouso, e aí você pode postergar uma arteriografia, por exemplo, ou até não fazê-la, né, a depender de como o paciente evolui com o uso dessa medicação.
Também nós podemos usar os antiagregantes plaquetários para justamente contra essa cadeia de formação da aterosclerose, né, principalmente as plaquetas envolvidas nesse desarranjo com o endotélio. E, mais recentemente, anticoagulantes, que os trabalhos eles estão demonstrando benefício em casos selecionados, né, casos sintomáticos da doença arterial, com doses mais baixas do que as doses utilizadas para trombose e embolia pulmonar, por exemplo. Como dito anteriormente, o tratamento ele pode ser cirúrgico e pode ser endovascular. O tratamento cirúrgico ele vai desde debridamentos, drenagem de abscesso, até a necessidade de uma revascularização cirúrgica, né, por ponte entre artérias, que a gente chama revascularização aberta. Claro, depois de estudar o paciente, através do Doppler, através de uma arteriografia, esses caminhos eles são definidos. O contexto do paciente também em relação à morbimortalidade dos procedimentos precisam ser levados em consideração no momento da decisão, por exemplo, de uma revascularização cirúrgica aberta e uma angioplastia com balão ou com stent. A revascularização, né, a ponte, o bypass, também conhecido como bypass, ele é realizado e muitas vezes tecnicamente bem sucedido, mas por conta da microangiopatia, né, daquela lesão no território microvascular, a úlcera ela não cicatriza e muitas vezes se evolui para amputação. Assim também como a angioplastia. A angioplastia nos pacientes diabéticos, elas têm um índice muito maior de reestenose, por conta desse espessamento endotelial e dessa aterosclerose, que faz com que o balão dilate aquela região, mas com o tempo retorna à obstrução. Principalmente se não tiver o controle da glicemia, o controle da dislipidemia, isso evolui para estenose ou até obstrução mesmo já tendo feito angioplastia, seja com balão, seja com stent. E também temos as amputações, que é a via que a gente não quer, de onde a gente luta para que não aconteça, né? Então, depois de todos esses dispositivos cirúrgicos de tratamento, você não consegue resolver, a amputação ela é indicada, e aí varia desde amputações menores, parciais de pés, até amputação maior, que é a amputação transfemoral. Diante de tudo isso, nós podemos concluir que o diabetes mellitus é um problema de saúde pública e que a abordagem multidisciplinar ela é capaz de reduzir a amputação em até 85%. Isso é um dado muito impactante e nos faz envolver cada vez mais com esse tema, porque nós constatamos aí que podemos fazer a diferença no desfecho final de uma ferida de pé diabético com o componente arterial, com o componente neuropático, com o componente infeccioso. A doença arterial, claro, ela torna o tratamento mais complexo, porque o paciente, ele normalmente, quando tem a doença arterial periférica, ele tem a doença arterial nos outros sítios também, né? No coração, parte coronariana, no cérebro, nas artérias carótidas, né, com risco de AVC. E por conta disso, esse paciente que tem o pé diabético com um componente da doença arterial tem um risco maior de amputação, tem uma menor qualidade de vida e traz maiores custos para o sistema de saúde, com certeza, por conta de todas essas passagens no tratamento que ele pode ter, né? Arteriografia, angioplastia, condições de tratamento bastante dispendiosos.
dispendiosos. Então, o que fica é que, diante de tudo isso, a importância de saber reconhecer um pé em risco, poder agir de forma preventiva e precoce, tanto numa neuropatia, quanto numa infecção, quanto numa doença arterial periférica, ou com todos eles juntos, que é uma coisa bem frequente. E, a partir daí, fazer com que a amputação não seja o desfecho final. Obrigada. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br.